Meu nome é João Vitor Sigliani e eu tô aqui para introduzir o nosso vídeo de apresentação do projeto prático da disciplina de Linguagem de Programação 2 no IFBA de Vitória da Conquista do semestre 2024.2. O nosso grupo ficou com o tema 3, de gerenciamento de um restaurante. E, primeiramente, o nosso colega Caio Cotrim vai explicar as classes cliente e pedido. O colega Gustavo vai explicar as demais classes. E eu vou falar sobre a classe main e mostrar o código em execução. Então, pessoal, partindo agora para a apresentação da classe cliente, nós vamos ter aqui os atributos da classe, onde o tipo atendimento vai armazenar o tipo de atendimento do cliente. Pedidos vai ser uma lista de objetos pedido, representando justamente os pedidos feitos pelo cliente. E o tempo início e o tempo fim vão ser usados para registrar o tempo de início e fim do atendimento. Aqui vamos ter o construtor da classe, onde o construtor vai inicializar o nome, o tipo atendimento e criar uma nova lista de pedidos para armazenar os pedidos feitos pelo cliente. Aqui vamos ter o método adicionar pedido, onde será adicionado um objeto pedido à lista de pedidos do cliente. Ele aceita um parâmetro do tipo pedido e o adiciona à lista com o método adicionar da classe ArrayList. Depois vamos ter aqui o método tipo atendimento, que vai retornar o tipo de atendimento. A seguir, vamos ter o método iniciar atendimento. Este método ele é responsável por registrar o momento atual como o início do atendimento, utilizando o local date time now, que é a hora atual, é armazenada justamente no atributo tempo início. Vamos ter aqui o public void finalizar atendimento, onde ele é responsável por registrar o momento atual como o fim do atendimento, utilizando também, assim como o iniciar atendimento, o local date time now, onde onde a hora atual é armazenada na variável, no atributo tempo fim. A seguir, vamos ter o método getTempoAtendimento, onde este método vai calcular a duração do atendimento utilizando a classe duration. Aqui vamos ter o duration between, onde vai calcular a diferença entre o tempo início e o tempo fim, a duração 2 minutes, que vai obter o número total de minutos na duração. Aqui a duração minutes get second, onde vai calcular os segundos restantes após subtrair os minutos completos. E aqui vai estar uma formatação, onde vai formatar a duração em minutos e segundos no formato MMSS, né, de minutos e segundos. E o resultado será retornado. Aqui vamos ter o método que será retornado a lista de pedidos. E por fim, o public string toString, que vai ser responsável por sobrescrever o método toString da classe Object para fornecer uma representação textual do objeto cliente, mostrando o nome do cliente e o tipo de atendimento. Agora, dando continuidade na classe pedido, nós vamos ter aqui os atributos da classe. Quantidade é a quantidade do item pedido. O observação é as observações adicionais, são as observações adicionais sobre o pedido, como, por exemplo, sem cebola, bem passado e etc. Aqui vai ter o construtor da classe, onde o construtor vai inicializar os atributos item, quantidade e observação com os valores fornecidos como argumentos. E aqui vamos ter um método toString. Este método ele vai sobrescrever o método toString da classe Object para fornecer uma representação textual do objeto pedido, mostrando a quantidade do item, o nome do item e as observações em um formato legível. Então, vou começar falando da classe tipo atendimento. Essa classe, a função dessa classe
é que a gente, né, nesse serviço aí de gerenciamento do restaurante, a gente consiga tratar os clientes com um certo tipo de prioridade. As prioridades que a gente escolheu é padrão, preferencial e VIP. Então a classe tipo atendimento é uma classe de enumeração, né, como vocês podem ver. E essa enumeração serve para representar esses tipos de atendimento, cada um com a prioridade definida por um inteiro. Então aqui a gente tem, né, a padrão, que é prioridade 3, a prioridade, digamos, mais baixa, né, entre as três, a preferencial, que é a prioridade 2, uma prioridade mediana, e o VIP. O VIP tem prioridade absoluta, né, prioridade 1. Então aqui a gente instancia, né, esse inteiro chamado prioridade, e a gente também cria esse construtor que recebe esse parâmetro inteiro de prioridade. E aqui a gente também coloca um get prioridade que vai ser essencial para outra classe que eu vou mostrar, que é a cliente comparator. Então agora eu vou falar dessa classe que é a cliente comparator. A classe cliente comparator, ela importa a interface comparator, né, da java.util.comparator, e ela serve para justamente comparar dois tipos de cliente. Então, primeiro a gente instancia essa classe, né, diz que ela implementa isso da classe comparator, e a gente passa cliente aí como argumento para mostrar justamente que ela vai comparar dois clientes, dois objetos do tipo cliente. Então, nisso, a gente puxa um objeto dessa interface, que é o objeto compare, né, que ele compara os dois clientes com base na prioridade do tipo de atendimento. Então, como eu disse na classe tipo de atendimento, a gente colocou um método lá chamado getPrioridade, e esse getPrioridade vai ser usado justamente para a classe cliente comparator, ela definir qual dos objetos tem maior prioridade. Então a gente retorna essa comparação, né? A gente pega o cliente 1.get tipo de atendimento, ponto a get prioridade, e o C2, né, o cliente 2 dessa comparação, ponto get tipo de atendimento, ponto get prioridade. Então a função principal dessa classe é justamente comparar esses dois clientes, usando como objeto de comparação a prioridade definida em tipo de atendimento. Agora eu vou falar da classe garçom. Garçom, né, que é uma das entidades principais do nosso sistema de gerenciador de restaurante. Então, os atributos da classe garçom, primeiramente é o nome, né, do garçom, e segundo, a gente instancia aqui uma fila de prioridades, de cliente, né, do tipo cliente. Por que uma fila de prioridade? Escolhemos uma fila de prioridade justamente porque no nosso sistema existe, né, como eu já falei antes, do tipo de atendimento, ou seja, o cliente pode ser padrão, preferencial ou VIP. Então essa fila de prioridades ela consegue organizar esses objetos do tipo cliente de acordo com a sua prioridade. Isso facilita com que o garçom atenda o cliente, primeiramente, né, o cliente que tem maior prioridade dentro da fila de atendimentos dele. Depois a gente cria uma instância de int, né, atendimentos, e essa variável int ela ajuda a contabilizar os atendimentos realizados, porque nas especificações um garçom ele tem um número limite de atendimentos que ele pode estar fazendo. Então a gente usa essa variável atendimento para ir contabilizando os atendimentos realizados, para que quando chegue no teto, né, chegue no limite, ele não possa fazer mais um atendimento. Então tá, vamos para o construtor. O construtor da classe garçom, ele inicializa, né, como parâmetro um nome, e ele inicializa o nome com o nome que ele recebeu. Ele inicializa a fila de prioridades, colocando como o cliente comparator, justamente pelo que eu falei, né, para essa fila de prioridades com o suporte da classe cliente comparator, ela possa organizar os clientes de acordo com a prioridade dele. E inicializa também a variável atendimentos com 0, já que, né, quando ele é instanciado, ele tem 0 atendimentos. E o primeiro método da classe garçom
é a adicionar cliente. Esse método ele recebe um cliente, ele verifica se o garçom consegue atender outro, né? Então a gente usa aquela variável atendimento que contabiliza para a gente saber se ele consegue atender mais um cliente. Se não, a gente retorna a mensagem, né? Dizendo que ele atingiu o limite de atendimento. E se não, a gente adiciona o cliente na fila de prioridades, aumenta o atendimento dele e a gente chama um método que vai ser melhor explicado em cliente, na classe cliente, que inicia o atendimento. Aí vamos para a classe chamada atender pedido. Atender pedido, ela recebe um pedido como parâmetro. E se a fila de atendimento estiver vazia, ou seja, não tem nenhum cliente, nós não inicializamos nenhum cliente, ou seja, se a gente não tiver nenhum cliente, não vamos conseguir chamar um pedido, atender um pedido. Aí ele retorna, né, que tem nenhum cliente na fila do garçom. Se não, a gente chama a fila de atendimento.pick. Igual eu falei, como é uma fila de prioridades que usa a classe cliente comparator para justamente organizar essa fila com base na prioridade do cliente, quando a gente chama um ponto pick, que é um visualizar, a gente visualiza justamente o cliente de maior prioridade nessa fila de atendimento do garçom. E aqui a gente chama um cliente ponto adicionar pedido e retorna que esse pedido foi atendido. Aí, nós vou falar agora do finalizar atendimento. A função finalizar atendimento, ela recebe primeiro um fila de atendimento.pol, ou seja, ela tira da lista de fila de atendimento o cliente de maior prioridade. E ela pega esse cliente e finaliza o atendimento dele, com um método que está melhor especificado na classe cliente. E aqui ela retorna, né, o atendimento finalizado e o tempo de atendimento, pois na classe cliente a gente consegue aí fazer uma medida do tempo que o cliente demorou para ter seu pedido atendido. Os outros métodos são o get, né, o get nome, que retorna o nome do garçom, o get fila de atendimento, que retorna a fila de atendimento do garçom, e um toString para a gente conseguir fazer essa impressão do garçom em função de ver, né, o nome do garçom e a fila de atendimento como está. Se está vazia, se tem algum cliente, eles retornam para a gente. Agora eu vou falar sobre a nossa classe gerenciador restaurante, que é onde está nosso método estático main. E, bom, inicialmente a gente tem aqui a declaração de nossas variáveis estáticas. A primeira delas sendo o número de garçons, que vai ser o número que vai ser o máximo de garçons que vão poder ser cadastrados na inicialização do nosso programa. A gente tem a variável da lista de garçons, na qual se cria uma lista onde vão ser armazenados os garçons criados na inicialização do programa. A gente tem o nosso scanner e a string referente ao nome do arquivo onde os dados vão ser salvos no final do programa, onde eles vão ser salvos e recuperados também na próxima inicialização. Bom, vou começar falando sobre o método estático main e em seguida falar sobre os demais métodos que vão ser chamados aqui. A primeira coisa de todas é chamado o método carregar dados do arquivo, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que vai justamente carregar os dados caso em uma outra inicialização já tenham sido salvos esses dados no arquivo. Aí a gente faz uma verificação se a lista de garçons está vazia, porque se ele recuperou os dados do arquivo e já tem garçons cadastrados, ele não vai mais deixar cadastrar garçons, você só vai poder manipular eles. Enfim. Aí aqui a gente tem um bloco while, que vai chamar o primeiro menu, que é o menu principal, que vai ser exibido os garçons a serem manipulados. E aí, após o usuário selecionar, a gente tem outro bloco de repetição, onde vai ser chamado o menu do garçom.
onde aqui a opção 6 é justamente a de encerrar o programa, por isso que ele chama o método salvar dados em arquivo. E a gente tem a opção 7, que vai encerrar o programa e apagar o arquivo. Então, a gente tem essas duas opções aí de encerramento do programa. Aí, após isso, a gente tem o nosso switch, que vai chamar efetivamente os métodos referentes ao garçom. Caso o usuário digite 1, ele vai exibir o garçom juntamente com a fila de atendimento dele. Isso vai estar justamente no toString da classe garçom. Não é um método aqui do main. Caso o usuário digite 2, vai ser chamado o método adicionar cliente, passando como parâmetro o método criar cliente, que é um método aqui da classe main que eu vou explicar daqui a pouco. Que vai ser basicamente para criar um objeto da classe cliente e adicionar ele à fila de atendimento do garçom. Caso o usuário digite 3, é chamado o método atender pedido no garçom. E vai ser passado como parâmetro o método criar pedido, que também está aqui no main. E esse pedido ele vai ser criado justamente para o primeiro cliente que estiver na fila do garçom, que vai ser o que vai ser passado aqui como parâmetro. Caso o usuário digite 4, a gente finaliza o atendimento do primeiro cliente que estiver na fila do garçom. Caso o usuário digite 5, ele volta para o menu de seleção de garçom. Por isso tem só esse break aqui, porque ele volta para o primeiro while. Bom, e aqui é só um tratamento de exceção básico, onde se o usuário digitar um número que não está nas opções, ele pede novamente para o usuário inserir um inteiro. Aí os demais métodos estáticos aqui. A gente tem o registrar garçom, que vai chamar a tela de cadastro de garçom. Vai ser a primeira coisa que vai ser exibida no programa, caso ele não tenha recuperado os dados do arquivo. Que ele vai receber o nome do garçom e construir um objeto garçom e adicionar ele à lista de garçons. Em seguida, a gente tem o método menu principal, que vai ser o menu onde o usuário vai escolher um garçom para que os dados sejam manipulados no próximo menu que vai ser chamado, que é o menu garçom, que é esse método aqui, que vai receber o garçom do método passado e vai mostrar as opções que a gente tem, né? Que é ver a fila de atendimento, adicionar um cliente à fila do garçom, atender o pedido do cliente que estiver no topo da fila, finalizar o atendimento do cliente que estiver no topo da fila, voltar para o menu de seleção de garçom, encerrar o programa salvando os dados do arquivo e encerrar o programa apagando os dados do arquivo. Aí a gente tem aqui o método criar cliente, que vai ser chamado lá no main quando ele pedir para adicionar um cliente na fila de garçons, que ele vai receber os parâmetros da classe cliente, criar um objeto do tipo cliente e retornar ele. É basicamente isso. Não tem muito segredo. Um método criar pedido, a mesma coisa. Vai receber os parâmetros necessários para a criação de um objeto pedido e retornar ele. Também tem aqui o tratamento de exceção referente a uma quantidade inválida, né? Caso o usuário digite, por exemplo, um double ou uma string. Nosso método salvar dados em arquivo, ele utiliza a classe FileWriter para que sejam armazenados esses nossos dados, esses nossos objetos em um arquivo de texto. Ele está tanto legível quanto recuperável também pelo nosso próximo método. E vai funcionar basicamente como um banco de dados aí para que a gente consiga retomar a execução do programa na próxima execução com os mesmos dados da execução anterior. Aqui tem uma confirmação de que os dados foram salvos. E o próximo método é o de carregar os dados do arquivo, que vai utilizar um buffered reader recebendo um file reader como parâmetro. E ele vai justamente fazer essa recuperação na próxima execução dos dados. Esses blocos aqui são basicamente para conseguir ler exatamente os caracteres necessários
para que as informações sejam recuperadas. E no final ele pega essas informações e adiciona eles às nossas listas e filas do programa. E aí para o usuário vai ser como se tivesse salvo lá o tempo inteiro. E é basicamente isso, né? Vai estar salvo no arquivo, esse método vai ler o arquivo e trazer de volta para a gente os dados. E por fim, a gente tem um método encerrar e apagar o arquivo, que vai ser aquele método que vai encerrar o programa e apagar o arquivo. É bem sugestivo, né? Se o arquivo existir, ele vai deletar o arquivo. Se não, ele vai printar uma mensagem de erro. Né? E por fim, ele diz a mensagem de encerrar o programa. Aí agora eu vou executar o código aqui para a gente testar. Primeiramente, ele vai fazer a chamada do método de cadastrar o garçom, né? Porque como a gente não tem nenhum dado salvo por enquanto, vou fazer aqui, por exemplo, cadastrar um garçom João, um garçom Gustavo e um garçom Caio. Aí a gente tem aquele menu principal, onde vai ser exibido os garçons que a gente cadastrou. Vou chamar aqui o garçom João. E a gente tem o menu do garçom, que são as opções que a gente tem de manipulação ao garçom que a gente escolheu anteriormente, que nesse caso foi o João. Se a gente chamar o ver fila de atendimento aqui, ele vai printar para a gente uma fila de atendimento vazia, porque a gente não cadastrou nenhum cliente. Agora vamos adicionar aqui um cliente chamado Carlos, por exemplo. O tipo de atendimento dele vai ser padrão. Agora, se a gente chamar a fila de atendimento, aí aqui ele já vai printar o Carlos e o tipo de atendimento dele dentro da fila de atendimento do garçom João. Daí vamos adicionar mais um cliente chamado Pedro. E ele vai ser de atendimento VIP. Aí vamos chamar novamente a fila de atendimento. E aqui dá pra ver que o Pedro ficou à frente do Carlos na fila, justamente por conta da prioridade de atendimento dele. Aí se a gente chamar o método atender pedido, por exemplo, ele vai atender o pedido de quem está com prioridade na fila, que nesse caso é o Pedro. Aí a gente bota aqui um filé com fritas, apenas um, observação sem sal. Ok. Agora por enquanto a gente deixa assim e volta para o menu. Vamos olhar aqui o garçom Gustavo, adicionar um cliente. Eu vou adicionar um cliente Paulo, tipo preferencial. Se a gente olhar aqui na fila, ele foi inserido corretamente, certo? Aí a gente chama o método finalizar atendimento, que vai justamente finalizar, vai retirar aquele cliente que estiver no topo da fila. Nesse caso é o Paulo, porque a gente só tem um, mas a fiz de demonstração, né? Vamos finalizar o atendimento de Paulo. Aí ele mostra aqui o tempo de atendimento. Se a gente chamar a fila novamente, não vai ter mais ninguém aqui. Agora vamos encerrar o programa da forma padrão. E ele já trouxe para a gente aqui essa confirmação de que os dados foram salvos nesse arquivo de texto. A gente olha, ele está realmente aqui. E esse arquivo de texto vai conter as informações que a gente salvou naquela execução do programa. Você vê que aqui tem o garçom João, com os clientes que foram atendidos por ele, Pedro e Carlos. Temos a lista de pedidos de cada cliente. Carlos não pediu nada, então está vazio. Aqui está o pedido de Pedro com as informações completas. Bom, Gustavo, a gente chegou a atender um cliente, mas a gente já finalizou, então ele não está aqui. E de Caio, a mesma coisa, a gente não chegou a inserir ninguém, também não está mostrando nada. Aí agora vamos voltar para o nosso gerenciador restaurante e executar novamente. Você vê que primeiramente ele já trouxe para a gente uma confirmação de que os dados do arquivo foram carregados. E ele já não traz mais aquela obrigatoriedade de você cadastrar os garçons, porque eles já estão cadastrados, eles foram recuperados na leitura do arquivo. Aí se a gente vier aqui em João, por exemplo, olhar a fila de atendimento dele, vai estar exatamente como a gente deixou. Aí agora vamos encerrar o programa com a opção 7, que vai apagar o arquivo de texto onde as informações estão salvas. Ele traz pra gente a confirmação do que foi feito aqui, né? E a gente vê que o arquivo realmente foi deletado.
Aí na próxima execução do programa, ele já vai pedir novamente para que os garçons sejam cadastrados, porque ele não recuperou nada no arquivo. Então, bom, basicamente esse foi o nosso projeto. Eu apresentei aqui para vocês agora a classe main, eu, João Sigliani. O colega Caio Cotrim apresentou as classes cliente e pedido, enquanto o colega Gustavo Freitas apresentou as classes tipo atendimento, cliente comparator e classe garçom. Eu espero que tenha ficado de claro entendimento e nossa apresentação fica por aqui.